Pois bem, meu amigo, que bom você colocar esta temática hoje aqui de relacionamento ovelha-pastor, pastor e ovelha. E o que orienta uma ovelha? O que alimenta uma ovelha? Quem é responsável por uma ovelha? À luz da Bíblia Sagrada é o pastor. Jesus usou uma metodologia comparativa alegórica, dizendo que a ovelha ouve a voz do pastor e Jesus se apresentou como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Isso significa dizer que quem alimenta o rebanho de Deus é o pastor. E uma ovelha genuína, uma ovelha autêntica, uma ovelha gerada conforme os princípios estabelecidos pela Bíblia Sagrada, ela só ouve o pastor. Só que, infelizmente, no rebanho de Deus, não tem só ovelha, tem os bodes, tem os cabritos. E a maioria desses bodes, desses cabritos, não querem mais ouvir os pastores, o seu pastor. Ela quer ouvir aquela voz que ecoa nas redes sociais, de pessoas que se apresentam como dono da verdade, com uma nova revelação, desconstruindo ideias, fundamentos basilares da fé cristã, da doutrina cristã, instituído pelo Deus dos céus, dizendo que não precisa mais de igreja, que você pode viver aleatoriamente, que não precisa mais de pastor, que não precisa mais de contribuir, de oferta, de dízimo. E os bodes, os cabritos, gostam disso, valorizam essas pessoas e desconsideram, desvalorizam, desprezam o seu pastor, que é um homem chamado, um homem íntegro, marido de uma só mulher, que tem origem, que tem árvore genealógica, que não caiu de paraquedas, que passou por todos os degraus que a Bíblia exige para se tornar um pastor. Aí surge uma pessoa do nada, que você não sabe de onde veio, quem o discipulou, quais são os fundamentos bíblicos, teológicos, quais são os princípios éticos, morais, e essas pessoas surgem nas redes sociais dizendo que tem uma nova inspiração, uma nova revelação, que uma nova doutrina, um novo ensino, e se torna uma voz de trovão que mexe com as estruturas dos cabritos e dos bodes e dizendo que não precisa mais seguir, obedecer a pastor, está dentro de uma igreja, da dízimo e da oferta. Querido, se a Bíblia ensina que nós somos membros de um corpo e esses membros se juntam visando a edificação, o fortalecimento e o aperfeiçoamento do corpo, então por que essa desconstrução de não congregar? Se a própria Bíblia diz, cada um de vós, quando vos reunis, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais, visando o quê? A saúde do corpo. Dizendo que não precisa mais de pastor. À luz da Bíblia, uma ovelha sem pastor é uma ovelha desgarrada. Isso é sinônimo de insubordinação, de quebra de princípio de autoridade, de autonomia, de uma pessoa que não quer estar debaixo da obediência, do comando, da direção de líder nenhum. Isso é um caminho para a rebeldia. Quem optou por isso, a primeira criatura, foi o querubim ungido e se tornou Satanás. Então, e vem com essas mensagens desconstruindo fundamentos da Bíblia, como fundamentos doutrinários, como o batismo em água, como a ceia do Senhor. Vem desconstruindo a ideia de oferta e de dízimo. Oferta e dízimo não foi criado por homens. Isso é uma demonstração, um ensino divino.
Esses tipos de pessoas que são contra igrejas, que são contra estar congregado numa igreja, que são contra uma liderança de um pastor constituída por Deus, e haja vista, vale lembrar aqui que Deus deu uns para apóstolo, para profeta, para mestres, para evangelista e para pastor. A sua igreja, visando a edificação e o aperfeiçoamento dos santos. Quem dá pastor à igreja é Deus. Pastor não é produto de homem. Homem que se faz pastor está fora do propósito divino. Só que os bodes e os cabritos gostam, porque é um tipo de mensagem que isenta de responsabilidade, isenta da salvação, de santificação, de jejum, de compromisso, de vida no altar, de renúncia, de negar a si mesmo. Então, e esse tipo de gente não podia nem entrar, nem pisar no pátio das nossas igrejas. Quanto mais sentar no banco da igreja, quanto mais beber um copo de água dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque o pátio da igreja, o banco da igreja, a água da igreja, tudo na igreja é resultante de oferta e dízimo. Então uma pessoa desconstrói tudo isso, não precisa, e leva para um caminho totalmente deturpado. E os bodes e os cabritos aplaudem, seguem em Deus essas pessoas. Mas as ovelhas genuínas, as ovelhas do bom pastor, as ovelhas que têm a mente de Cristo, as ovelhas que têm o Espírito Santo na vida, não seguem esses lobos devoradores, que não têm uma linguagem polida, que a vida não condiz com o que ensinam. A ovelha genuína só ouve uma voz, a voz do pastor. A ovelha genuína, ela estabelece uma vida, uma conduta debaixo de uma liderança espiritual, de uma orientação pastoral, porque enxerga no seu pastor a representação do governo de Deus. Ouve a voz do pastor como a voz profética de Deus ecoando na sua vida. Ver no seu pastor aquele que vela pelas suas almas e que prestará conta da sua alma no tribunal de Cristo a Deus. Agora, esses líderes, essas vozes, esses lobos que estão nas redes sociais, eles não estão preocupados contigo. Eles só querem corromper os teus valores em nome de uma revelação que não foi dada pelo Espírito Santo, mas fruto das suas próprias mentalidades profanas, levianas, egoístas e anticristãs, mas usam a Bíblia para justificar a alimentação dos bodes e dos cabritos. Você foi chamado para ser ovelha do bom pastor, e não mais um bode, e não mais um cabrito. Seja ovelha.